Jesus. Porque você ouviu a palavra e a verdadeira água que limpa nós, que limpa o mundanismo de nós é a Bíblia. É a água do céu. É o pão do céu. Então compreende, povo abençoado. Se você começou, entrou, ouviu a voz de Deus, entendeu, então você sabe que precisa se arrepender. Você sabe que precisa obedecer. Você sabe que precisa trilhar um caminho santo. Na justiça, na retidão, no amor, na perfeição, na pureza. E você começa a trilhar esse caminho. Aleluia. Então você morreu. Você começou a matar o velho eu. Há uma transformação contínua do traste que ainda é eu. Do lixo humano que ainda sou eu. Contínua. Do verme que sou eu. É contínua, povo abençoado. É de acordo com o que você se alimenta. Você se desenvolve. Aleluia. Ele diz. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. E nem uma árvore ruim pode produzir fruto bom. Pelos frutos vos conhecereis. Se você nasceu de Cristo, meu irmão, é um fruto muito perfeito, meu irmão. Gerado em Cristo. Foi Cristo que gerou, nós estamos gerados em Cristo, através da palavra. Quando você entra em Cristo, você ainda é um errado. Mas você vai se limpando, porque você vai recebendo a seiva da árvore. Nós fomos enxertados em Cristo. Então nós estamos recebendo a seiva da árvore verdadeira. Quer dizer, a palavra de Deus é o alimento que nos nutre e faz nós produzir um caráter reto, um caráter justo, um caráter perfeito. E faz nós produzir frutos dignos, frutos que mostrem que verdadeiramente nós demos uma meia volta. Nós se convertemos genuinamente. Que nós não estamos mais no pecado. Porque não imagine, meu irmão, que você vai subir no altar de Deus e Deus não vai te desmascarar. Você sendo um malandro lá em cima. Só o que acontece é que o mundo de hoje está acostumado com tanta corrupção, tanta mentira, com tanta loucura, que eles nem, para eles é normal. Aconteceu uma loucura no púlpito e fica normal, fica por isso mesmo. Ele diz: a árvore maligna produz frutos malignos. Uma coisa que eu tenho para te dizer: se a cabeça é ruim, todo o corpo é ruim. Quando você pega um peixe, e aí você vai ali naqueles peixeiros ali, para você saber se o peixe está bom ou ruim, você olha aonde? É pelo cheiro na cabeça. Se a cabeça estiver ruim, todo o corpo está podre, não presta. Aleluia. Então o Senhor está falando que o outro lado, o outro ensino, que é mundano, porque o mundo, meu irmão, jaz no maligno. O mundo já é do maligno. Você já está do lado de fora, você já é do maligno. Você ainda nem entrou na igreja, nem na perdida e nem na salva. Você ainda está do lado do maligno, do comandante da terra. Ele é comandante da terra. Na igreja, ele só comanda a igreja que anda segundo os padrões dele. Mas a igreja de Deus, o Senhor Jesus, não. Aqui não. Aqui o crente fraco bate nele, rebenta ele. Aleluia. Ele está dizendo
que uma natureza tem que morrer para outra natureza de Deus nascer em nós. Esse nascimento vem essa geração da natureza de Deus em nós vem pela obediência aos comandos santos da palavra. A obediência aos comandos santos da palavra, ele inativa, sufoca e mata o velho eu. A única coisa que tem poder de transformar o universo é a palavra de Deus. Mas desde que quando ela seja pronunciada através do Espírito Santo. Ninguém entra por esforço, obediência, esforço humano. Às vezes você está na sua igreja aí, que você entende que é a igreja verdadeira, segundo o teu entendimento. Você diz assim, mas eu tenho certeza que eu sou mais justo e mais correto que esse pastor Bianchi. Eu tenho certeza. Só de você falar isso aí, você está caído. Entendeu? Se Deus tivesse preocupado, se Deus tivesse preocupado com as pessoas que se dizem ser certa, direita, eles tinham levado os judeus fariseus tudinho. Eram os caras muito retos, muito direito. Não vou levar tudinho. São os caras tudo gabaritado. Ele veio foi por doente, por quebrado. Mas ele vai transformar em um nível que você vai ficar do lado da ioiano. Não vai entender. Que poderoso! Não vai entender. Tu não vai entender. Porque um carnal nunca define as coisas de Deus. Tu não vai entender, meu irmão. O evangelho só é definido pelo próprio Espírito Santo. Só ele dá um entendimento, a capacidade de compreender. E você olha e tá querendo ser santo, hein, pastor? Você joga piada, avacalha. E tu não tem nenhum entendimento para saber se realmente o pastor já chegou no nível que Deus deseja. Tu não sabe aonde que ele está na autoestrada da santidade. Tu não tem noção. Por causa de quê? Porque no mundo em que tu tá, não tem repreensão. No mundo em que tu tá, não tem arrependimento. No mundo em que tu tá, não tem temor de Deus. No mundo em que tu tá, não tem punição severa por pecado. Principalmente o pecado sexual. Não tem. Pecado sexual, ganância. Não tem punição. Você vive no país das maravilhas, onde o diabo criou. Foi esse país aí. Aleluia. Quando ele disse que Moisés tem que levantar uma serpente, que ele falou que quando o homem é mergulhado, primeiro, no batismo, ele sepultou a antiga natureza, tá? A natureza humana. E quando ele saiu de lá, ele saiu na natureza espiritual. Então ele não vai, ele diz, vai e não peque mais. Se ele continuar trilhando o caminho fora, separado do pecado, ele continua na natureza de Deus. Mas coisa terrível é você voltar na catatumba e desenterrar o corpo que você enterrou. E trazer de volta à vida o diabo, que é a tua carne. É coisa terrível. Quando Cristo foi para a cruz, ele falou, assim como a serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que batesse o olho nela fosse salvo, ele disse, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Cristo Jesus foi para a cruz e ele matou a natureza carnal humana sua. Ele matou a natureza do diabo em você. A natureza da serpente em você ele matou. Mas isso só acontece quando você recebe, faz a confissão e trilha um caminho obedientemente. Uma obediência reta. Perseverando independente das consequências, independente das piadas. Independente das chacotas. Se você não trilhar esse caminho, Cristo Jesus matou a natureza do diabo em nós. A natureza do diabo é a carne.
Cristo Jesus matou o filho de Satanás, que era a carne, que é nós. O filho do diabo em nós, ele tem vida na carne. Uma vez que você para de fazer suas vontades, seus desejos, segundo os comandos de Deus, e faz a vontade do Senhor, isso significa que o Senhor está vivendo e o diabo morreu. Quer dizer, a natureza carnal já não tem poder. Você inativou a natureza de Satanás. É por isso que parece loucura, povo abençoado. Porque você não faz a vontade de um homem terreno. Você não faz a vontade de uma pessoa da terra. Você faz a vontade do Deus celestial. É por isso que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Se você não fazer a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu, esquece o céu. E a vontade de Deus é que você morra para suas vontades, que não são suas, é do diabo. Nós somos só um depósito, povo abençoado, um depósito. Aonde nós somos colocados alguma coisa dentro. Nós somos um depósito vazio. Vazio. Primeiro vem o quê? O carnal. Quando você nasceu puro. Aí depois primeiro veio o carnal. Que você conheceu o mundo e o mundo entrou em você. E você se tornou um carnal número 1. Então quando você conhece Deus, aí vem o espiritual. E dizendo para você, você tem que voltar a ser uma criança. Você tem que voltar a ser uma criança. Como? Voltar a ser uma criança? Não, mas criança não gosta de pecado sexual. E eu gosto. Por isso mesmo você tem que voltar. Não, mas criança, uma criancinha muito novinha, não gosta de ir pro parque. Eu gosto. Eu gosto de ir pra Via Lago. Eu gosto de ir pro motel fazer orgia. A criança não gosta. Então não faz sentido eu voltar a ser uma criança. Para entrar no reino do céu, você tem que voltar a ser uma criança. Significa a carne tem que morrer, os teus desejos têm que morrer. A criança não tem desejo maligno, não tem ódio, não tem raiva, não tem inveja, não tem rancor, não tem maldade, não tem ira, não tem discórdia no coração de uma criança. Não tem isso, povo abençoado. Não tem, não tem. Por isso há duas naturezas, há duas sementes, os dois evangelhos. Ou você segue o padrão do céu, ou você segue o padrão do inferno que está na terra, que é o padrão do mundo. E aparentemente você olha, mas parece ser tão certo, as coisas parece que anda tudo dando certo, tudo bem, tudo não está bem. Por isso que ele fala conhecimento do bem e do mal. A pitadazinha do mal é muito pouca. E você parece não conseguir enxergar ela com muita força. Mas lembre-se, nenhum pecado vai entrar lá em cima. Nenhum. Isso significa que o Senhor vai te revelar todos. Todos os pecados que estão ocultos dentro do teu coração, Ele vai fazer eles aparecer de uma maneira ou de outra. Ele vai arrumar uma situação e vai expor o teu pecado, a tua vergonha. Ele vai te expor e vai para que você se arrependa. O nome disso é amor. Ele lhe bota numa situação, num vexame, para que seja exposto, para aquilo que está oculto, guardado dentro do teu coração, saia, exploda para fora. Aleluia! Então, povo abençoado, se a natureza da serpente não morrer, já era. Eu sinto muito ter que te falar. Já era. Se a natureza da serpente não morrer em você, não tem como. Em Gênesis 3,15 diz: e haverá inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher é Cristo, é um só. E os descendentes da serpente, povo abençoado, são todos, absolutamente todos os que vivem na carne. Todos os que são escravos dos seus desejos, são escravos das suas paixões. Ele está falando que foi isso que o diabo implantou em Eva e Adão lá no Éden. Implantou o pecado sexual,
implantou a ganância, falou, você vai ser Deus. A cobiça, querer ter, tomou uma rasteira terrível a humanidade naqueles dois. Todos nós hoje, meu irmão, por que hoje você tem câncer, pressão alta, diabetes, HIV? Por causa do pecado. Para tu ver a consequência que o pecado tem, meu irmão. É tão terrível isso, tão terrível. Então não brinca, meu irmão, não brinque com o pecado. Não brinque. As consequências são eternas. São eternas. Aleluia. Deixa eu só agilizar bem aqui. Olha só. Vamos continuar. 1 João. Não. Tiago 4:1. Tiago 4:1. Veja só. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Sabe, você sabe para quem é que Tiago está falando isso? São por seus discípulos, que estão dentro da igreja de Tiago. A igreja de Jesus, que Tiago era o chefe, o coordenador. Ele pergunta, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreia dentro de vós. Quer dizer, ele está falando dos desejos, povo abençoado. Da cobiça, do desejo da carne, dos desejos aos confortos, das coisas desse mundo. O descanso é no céu, não é na terra. É no céu. No céu. É no céu o descanso. Não é na terra. Aqui nós temos que padecer. Padecer. Aleluia. Ele diz, cobiçais e nada tens. Matais e invejais, porém não consegui obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover a contenda, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pede, não recebe, porque pede mal. Pede com a motivação errada. Quando você vai na igreja da prosperidade, que você vai levar alguma coisa lá, um dinheirinho, pensando assim, uma vez eu vi uma irmã brigando com Deus. Deus! Deus! Com uma arrogância, meu irmão. Eu quero minha bênção, eu te dou o dízimo? Rapaz do céu, eu olhava assim, meu Deus do céu. Que nível de loucura que a igreja de hoje entrou. Eu te dou o dízimo, eu quero minha bênção. Pode me dar minha bênção, eu não aceito. Ele diz, quando pedis, não recebeis, porque pedi com a motivação errada. Simplesmente para esbanjar com os vossos belos prazeres. Carne, orgulho, soberba. Próximo versículo diz, adúlteros, adúlteros. É um pecado de morte, meu irmão, adultério. Ele está falando que a igreja de Cristo está adulterando contra Cristo. É traição, meu irmão. Ela só é noiva, ela ainda não é esposa. Mas Deus já considera ela como esposa. Sabia? Mas mesmo considerando como esposa, Deus ainda está em tempo de largá-la, de despachar, de chutar ela fora, meter o pé na bunda dela, porque ela ainda é noiva. Ela só vai ser esposa de Cristo quando estiver na festa lá no céu, a festa do casamento. Aí ele vai colocar no nosso dedo a aliança. Mas ela ainda é noiva. Mas Deus considera ela como esposa. Por isso que o Senhor chama ela de adúltera. Adúltera. Não estás ciente que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Viu aí quem são os inimigos
do descendente da mulher? Quem são os inimigos? Quem é a outra humanidade que não vai entrar no céu? Quem são as pessoas que não vão entrar no céu? Quem são aqueles que foram projetados, arquitetados, muito perfeitamente moldurados no modelo de Satanás? Quem são eles? E eles conhecem o modelo, eles veem o modelo de Cristo, mas eles olham com desdém. É um nada, é um Zé Ninguém. Deus é um Zé Ninguém para eles. É um coitado. É assim que eles põem. Meu Deus do céu. Meu Deus, que loucura, meu. Ele está dizendo que eles estão amando o mundo. Quer dizer, era para estar amando era Cristo, né? Mas eles estão amando o mundo. Ele está dizendo, vocês se tornaram meus inimigos, mesmo dentro da igreja. E da igreja de Tiago, um dos grandes, como é que é o nome, meu Deus? Um dos grandes pilares do cristianismo. Tiago, João e Pedro. Poderoso. Tiago. Dentro da igreja dele tinha só os filhos do diabo, a nata pura. Os inimigos de Deus. É por isso que ele falou, eles estão juntos. O joio e o trigo estão juntos. É por isso que a maioria das pessoas de fora não vão para a igreja, porque tem não sei quantos milho e joio lá dentro. Eles ficam vendo de longe, eles não, lá eu não vou não. É mais joio do que trigo, povo abençoado. Porque o evangelho da teologia da prosperidade cresce em alto nível. É o evangelho de Satanás. É o evangelho satânico. É a mensagem misturada, a mensagem do diabo. É a mensagem carnal, sentimental. Então você vê duas sementes, duas naturezas, dois povos, duas mensagens, um é Deus e o outro é o falso Deus. Aleluia. Então vamos lá. Mateus 7,20 ele diz: pelos frutos os conhecereis. Mateus 3,10 diz: produzi, pois, frutos que demonstram arrependimento. Sabe, o verdadeiro crente, ele é visto, povo abençoado. Ele é visto. Não que ele está sendo crente para ser visto pelo homem, não. Ele está sendo crente para ser visto por Deus. Por Deus. E quando ele trabalha de conformidade com Deus quer, Deus é iluminado nele e as pessoas de fora vê Deus nele. A luz que ele produz é um comportamento. É um comportamento. É uma luz poderosa, povo abençoado. É um comportamento diferente do que as pessoas do mundo produzem. Muito diferente. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 3, verso 10 diz: o machado está posto à raiz da árvore. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá frutos, é cortada e lançada no fogo. Todos nós somos árvores. Não via quantos frutos havia no Éden, ou quantas árvores havia no Éden? Muitas árvores que produziam excelentes frutos.
Ou seja, um conhecimento notável, um conhecimento poderoso. Aquelas árvores ministravam na presença de Deus. Os anjos do Senhor ministram na presença de Deus, povo abençoado. Na presença de Deus. E mesmo assim, no dia que eles pecaram, Deus não pestanejou. Deus não pensou nem nada. Sapecou fora. Não tem sentimento. A justiça é superior, povo abençoado. É superior. A justiça de Deus é demonstrada em amor. Em amor. Em amor. Você vê que a justiça de Deus é demonstrada através do sacrifício de Cristo. Porque nós não tínhamos possibilidade alguma de retornar para o Éden. Ele estava fechado com duas espadas. Mas agora, Cristo foi rasgado e abriu-se as portas quando Cristo foi rasgado ao meio. Abriu-se as portas. Isso significa que Deus rasgou, abriu uma porta. O nome dela é Cristo. Só por essa porta você vai entrar no Éden novamente. Ela está aberta, povo abençoado. Ela está aberta. E bem aqui, diante dos teus olhos. Bem aqui. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Ela está aberta diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos, essa porta está aberta. Aleluia. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Vinte e um. Ele diz: nunca leste nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhosa para nós? Ei, meu irmão. É terrível. Veja só. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Para quem que Deus está falando isso aí? Será que isso não se cumpre na igreja de hoje não, povo abençoado? Será que isso não se cumpre não? Meu irmão, você ainda vai brincar de querer ser pastor? Você vai querer brincar de querer ter título, de querer se amostrar, de querer ser alguma coisa? Você vai brincar de querer ser Deus da igreja? Você vai brincar de querer ser o mestre, o sábio, segundo os teus próprios entendimentos? Ele disse: ele vai passar para outro. É por isso que o mundo vai alcançar o evangelho.